Taubaté, que bom ter você aqui conectado na nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os melhores shorts, que são os recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma semana e começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! A Black Friday já é uma data tradicional no comércio do país. Este ano, 29 de novembro, será o grande dia de promoções, mas muitos lojistas já contam com campanhas de descontos para atrair os consumidores ao longo de todo o mês. Para as compras online, além do preço e da possibilidade de parcelar no cartão de crédito, o frete grátis é um grande atrativo, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. E muitos consumidores fazem uma verdadeira maratona para comparar preços, principalmente de eletroeletrônicos e também importados. Para aproveitar as promoções e não cair na chamada Black Fraud, é preciso ficar atento quanto à segurança e à veracidade dos descontos oferecidos. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com Ivan Rezende, que é gestor do Procon de Taubaté. Ivan, obrigado pela disponibilidade, pela presença. Seja bem-vindo ao Mix da TV. Muito obrigado, uma boa tarde. É um prazer estar falando com vocês e tirar essas dúvidas que todo ano a gente vem acompanhando sempre. Geralmente a Black é no final do mês, a gente está começando a segunda quinzena agora. É o momento da gente fazer as pesquisas para não cair nas maquiagens dos preços? Na realidade, a gente já tem que fazer pesquisa já há um determinado tempo. Por quê? Sai uma data comemorativa, entra outra e sempre vai modificando a questão do preço. Então, o consumidor, se havendo a necessidade de fazer a compra, não é porque é Black Friday que a gente tem que ir lá gastar e fazer dívida, né? A gente vai falar sobre superendividamento, que o Procon também toma conta e cuidado sobre isso, junto com o consumidor. Mas é necessário ele acompanhar, sim, para não cair numa cilada dessas arapucas que existem dentro do comércio, seja de forma presencial ou pelas lojas online. Hoje, Ivan, a gente vê a popularização, né, em massa dos golpes, né, online, golpes físicos também. E como que a gente pode ficar atento agora, nessa época de Black Friday, por exemplo, a possíveis golpes relacionados às compras? As principais dicas são: abaixe o aplicativo da empresa. Através do aplicativo, você vai ter uma plataforma muito mais segura, séria, que você pode estar acompanhando. Quando comprar pelos sites, verifique principalmente se tem CNPJ, se ela tem um 0800, se você consegue ter esse contato diretamente com a empresa, fazer um levantamento direto. A pessoa tendo dúvida, ela deve procurar os órgãos competentes, assim como o Procon, o Reclame Aqui, entre outros. Geralmente, quem pratica esses golpes, né, principalmente de forma online, é a questão da pressa, da escassez do produto, do preço muito baixo. Todos esses são ingredientes assim, mínimos para a gente já perceber que se trata de um golpe? Sim, porque milagres não existe. Preço, quando você vai comprar, principalmente por rede social, olha, eu vi uma promoção muito forte, fora do comum, desconfie. Por quê? Não existe milagres, como nós falamos. Então você tem que realmente consultar, verificar, sair daquela página, entrar no site diretamente da empresa e verificar com as mesmas informações se realmente bate aquele preço ou não. Lembrando, preços eletrônicos, ele não vai fugir muito de um preço para outros. Então, vai ter algumas formas, a facilidade de você fazer o pagamento, o desconto, às vezes entrega grátis quando é forma online, mas quando tiver muito, muito grande a diferença, desconfie que é golpe. Quais são as principais diferenças quando a gente fala da compra em uma loja física? Lembrando que o comércio eletrônico hoje supera, às vezes, né, algumas lojas, por exemplo. Mas quando a gente tem essa compra online, essa compra física, quais são as principais diferenças que o consumidor tem que ficar atento? O consumidor tem que ficar atento, primeiro, à questão da veracidade do nome das empresas. Quando for fazer uma compra online, o próprio site do Procon, ela oferece um link para você verificar as empresas relacionadas a você não comprar nela. São, inclusive, empresas que existem, porém, ela tem tantas demandas e reclamações que o Procon, ela justifica-se para você não comprar.
Fora o PROCON, qualquer consumidor pode entrar no site Reclame Aqui ou fazer pesquisa pela própria internet e vai ter vários comentários sobre essa empresa. Então, se tem dúvidas maiores, pode consultar a gente, pode ligar, pode ir de forma presencial ou pela própria internet, você verificando se a empresa é realmente séria ou se ela não é. De forma física, primeiro, tem que saber se aquela empresa ela está há muito tempo aberta ali ou se é uma empresa que apareceu apenas de fachada naquele determinado mês para fazer algumas promoções e vender e sumir. Tem muitas empresas que fazem isso. Então, tem que tomar cuidado, inclusive de loja física, porque tem esses problemas também. Se essa empresa já tem um nome reconhecido na cidade, se ela tem um nome, uma empresa vendendo de forma online também, para você não ter dúvidas e poder ter uma garantia de reclamar diretamente na sua central. Essas são as dicas principais na loja física. Na questão do arrependimento, né? Comprou alguma coisa, ou o tamanho não coube, ou foi dar de presente, ou não gostou da cor, por exemplo. Sim. Quem está na loja física e na loja online, tem diferença? Tem diferença sim. Na loja online, ou você comprando diretamente pelo telefone, saindo da loja física, você tem o direito ao arrependimento, que são 7 dias. Independente do motivo, você pode pedir o ressarcimento novamente. Ah, mas eu não gostei da cor, quero trocar. Não, você vai pedir o dinheiro de volta, vai voltar para o consumidor e aí ele vai fazer uma nova compra. Isso pode acontecer inúmeras vezes. Quando a gente vê diretamente numa vitrine, de forma presencial, a gente tem uma outra visão do produto. Quando a gente compra de forma online, a gente não tem aquele conhecimento daquele produto. Então, você tem esse direito ao arrependimento. Ao contrário, de forma física, você não tem o direito a trocar aquele produto somente se ele tiver algum problema de vício. Ou seja, você comprou, ele está estragado, está com algum problema, a empresa tem obrigatoriedade de trocar aquele produto até 90 dias. Né? Produtos alimentícios até 30 dias. Então, tem algum problema nele de forma física, você consegue trocar ele. Ah, mas eu dei de presente e não gostei da cor. É interessante que você converse com o vendedor ou com a gerência da empresa a política da troca. Olha, eu posso trocar? Se a pessoa não gostar, que ela pode vir aqui e comprar outra? Geralmente, por livre e espontânea vontade, as empresas fazem isso de forma física, né? Para resolver com seus clientes ali diretamente. Não há problema nenhum. Elas podem colocar, sim, também determinados dias para estar trocando, porque tem os dias que tem um maior movimento, então ela pode colocar essas políticas, mas tem que deixar isso tudo claro para o consumidor na hora de fazer a venda. Em relação a quem está realizando a venda, né? No caso, os vendedores, os donos de lojas, as formas de pagamento podem ser limitadas? Uma loja, por exemplo, só pode aceitar dinheiro à vista, por exemplo? Desde que ela comunique com antecedência o consumidor. Ela tem que colocar um aviso ali para ele, principalmente no caixa, ter esse aviso novamente lá e deixar isso bem claro para o consumidor. Olha, o senhor vai comprar à vista, nós só aceitamos Pix ou dinheiro, ou nós não aceitamos Pix, só aceitamos cartões. Ela tem que deixar essa comunicação antes do consumidor passar, né, comprar tudo, encher o carrinho e fazer a compra. Nós estamos conversando com o Ivan Rezende, que é gestor do PROCON aqui de Taubaté, fazendo alerta e dando orientações para você relacionadas a esse mês de grandes promoções, onde a gente tem entrada de 13º, festas de final de ano, promoções como a Black Friday, por exemplo, aqui no nosso país. Então, a gente está tentando trazer dicas e orientações para ajudar você na hora de fazer a sua compra de maneira consciente e responsável. Ivan, saindo um pouquinho desses eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que é o grande boom aqui da Black Friday, né? Uhum. Nos supermercados, por exemplo, quando a gente encontra produtos com validades já vencidos, por exemplo, existe alguma forma também de eu ter um direito garantido? Sim, qualquer produto que esteja vencido, é necessário que o consumidor esteja com a nota fiscal, tire foto do produto e leve na empresa para poder fazer a troca. Automaticamente a empresa vai fazer a troca. Ela tendo algum problema, ela pode e deve procurar o PROCON, que nós vamos entrar com uma CIP, abrindo essa reclamação e pedindo a restituição novamente daquele dinheiro. Quando a gente está comprando online, a gente consegue visualizar o preço, o desconto ali na hora. Mas às vezes no comércio de rua, a gente passa pelas vitrines, fica encantado com todas as promoções. Sim. E não tem um preço, às vezes, destacando, tem que entrar na loja. Essa prática de não ter os preços mostrando para o cliente, está irregular? É irregular. Nós fazemos orientação e fiscalização nessas lojas. Achando esses erros, nós vamos notificar a empresa. Tendo já a primeira passagem, na segunda, nós já vamos aplicar multa. Todos os produtos é obrigado a ter preço. Inclusive, nessas lojas de grande porte, médio porte, elas têm que ter, inclusive, código de leitor de barra mostrando o preço ali também. Não é porque tem um código de leitor de barra aqui, não vai ter que ter o preço. É obrigado. Todas as lojas têm que ter o preço e virado para o consumidor, inclusive nas vitrines. Tão importante quanto ver o preço é que você tem que comprar um produto também e que tenha o quê? A linguagem
língua portuguesa, podemos dizer assim. Acessível, né? Exatamente. Vai Né? comprar agora, presente de final de ano, nessa Black Friday. Nossa, tá em espanhol. Opa, alguma coisa tem de errado. O correto é que seja vendido em língua portuguesa. Então, tudo isso as pessoas têm que questionar e levar automaticamente para o PROCON. Uma outra coisa que acontece, Ivan, às vezes você compra um produto e não percebe que nele está embutido algum tipo de seguro protegido, algum tipo de título de capitalização, por exemplo. Isso se caracteriza também como uma venda casada? É venda casada, é proibido, a empresa ela não tem essa obrigação e nem pode fazer tudo isso. Ela tem que deixar bem claro isso para o consumidor, que vai estar vendendo um determinado produto, mas que não tem venda casada ali. Porém, se ela quiser incluir outros produtos ali, ela pode oferecer um preço melhor, um desconto mais acessível à pessoa. Isso ela pode fazer. Mas obrigar ou deixar de vender porque vai colocar alguns itens junto, é venda casada, a pessoa pode tirar foto, filmar e levar isso para o PROCON, que nós vamos mandar fazer fiscalização. Em relação às empresas que você falou, né, que o PROCON faz esse trabalho de alerta, no site do PROCON tem uma empresa, como se fosse um cadastro negativo dessas empresas? Tem, sim. Entrando no www.procon.sp.gov.br, tem as empresas no link aqui, empresas, você vai estar vendo todas essas empresas que têm problemas ou que estão ativas, mas causam muitas reclamações para o consumidor, e tem aquelas empresas também falsas. Então, vai estar bem claro e bem objetivo essas empresas ali. Por isso que é necessário que o consumidor, tendo algum problema, ela passe para o PROCON, para que a gente possa comunicar também a outras pessoas para não cair no golpe ou com esses problemas com essas determinadas empresas. Trabalhando na área já há algum tempo, Ivan, o que você destaca? Onde estão os maiores gargalos? São produtos, serviços? O que a gente tem que ficar atento neste momento? A falta de comunicação, ela é fundamental por parte da empresa. Então, é assim, algumas dicas para os consumidores, até mesmo na hora que chegar numa empresa, discutir ou conversar para ver seus direitos, entrei numa empresa, todas as empresas têm que ter o Código de Defesa do Consumidor. Primeira coisa tem que estar ali. Isso é uma normativa. Se não tiver, é passível até, inclusive, de multa já no primeiro momento. Ver a questão de preço, ver a questão de origem, se o produto é falso, se o produto é verdadeiro, se ela tem garantia, se a empresa ela dá uma garantia, se ela vende essa garantia estendida e se está comunicando o próprio cliente, a questão de pagamento, se à vista tem desconto, no Pix tem desconto, tudo isso tem que ser incorporado junto e tem que deixar isso daí claro. Lembrando, o PROCON ele só vai na empresa se tiver denúncia. É muita demanda. Nós fazemos trabalho de orientação, sim, mas são muitas empresas para ir. Então, quando o PROCON ele vai definitivo, é porque houve reclamações. E, geralmente, os consumidores tentam resolver com a empresa, não havendo essa resolutiva, ela procura o PROCON, e aí, dentro do Código de Defesa do Consumidor, a gente vai fazer garantir os direitos daquela pessoa. Então, é necessário ele ter conhecimento, procurar a gente, tirar dúvida, ligar, olha, eu não estou no caso do trabalho, tem pressa, isso, aquilo. Liga para a gente das 8 às 17 horas que nós vamos estar orientando todos os consumidores. Então, qual que é o telefone de contato? Qual que é o endereço físico que vocês atendem aqui em Taubaté? Aqui em Taubaté é o telefone 3624-6610. Você pode repetir para a gente, por favor? Sim, 3624-6610. Ficamos no piso superior da Rodoviária Velha, ali na Dr. Barbosa de Oliveira, número 34, na Rodoviária Velha. Subiu, vai ter já uma placa gigantesca lá, PROCON, de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 17 horas. Não fechamos no horário de almoço, tiramos dúvidas, abrimos reclamações, fazemos fiscalizações. O que o consumidor tiver em dúvida, pode e deve procurar, que ele vai estar totalmente protegido por nós ali do PROCON. Quero agradecer a sua participação, Ivan, os esclarecimentos também sobre esse assunto tão importante. Você tem alguma mensagem final para deixar para o taubateano? Sim, olha, mesmo chegando essa época de promoções, vendas, Black Friday, pense primeiro, eu preciso comprar, eu preciso adquirir aquele produto? Vamos ter uma certa responsabilidade. Em vez de a gente falar assim, vamos apenas defender, cuidado com golpes, isso, aquilo, vamos entender primeiro se você precisa realmente comprar aquele produto ou não. Vamos fazer uma educação financeira diferente para aí sim você fazer essa pesquisa no mercado, tendo dúvida, ou procurar o PROCON. Não vá, no primeiro momento, não vá com sede, demais naquele determinado produto. Gaste sola de sapato, pegue o celular, faça a pesquisa. Tendo dúvida, o PROCON está de portas abertas para estar orientando a todos. Muito obrigado novamente, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como?
vamos aí para nossa tela com todos os contatos para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com, você manda sua crítica e sugestão. Também acompanhe a nossa programação ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté e no youtube.com/TVC Taubaté. No nosso canal no YouTube, você consegue assistir ao vivo a nossa programação e tem playlist de todos os programas. Também pode mandar texto, áudio ou vídeo no nosso WhatsApp, e o DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E o Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E chegou a hora do nosso primeiro short, o Fora da Caixa, você já sabe. É a nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV, sempre com assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E separamos um trecho do nosso programa feito especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! Fala pra gente, Matheus, como que é o processo criativo de vocês? Pro autoral, a gente não costuma compor junto, né? Cada um faz a sua parte, né? E depois a gente mostra um pro outro e cria a música. Daí cria os arranjos, faz... Mas em relação à letra, essas coisas, a gente não costuma dar tanto palpite no trabalho do outro, assim. Qual que é o seu foco? Mais a melodia, mais a letra? Onde você se inspira? Na verdade, eu gosto de uma coisa mais instrumental, né? Algumas vezes eu pedi ajuda pro meu irmão mais velho, mostrava, porque ele era o que... tinha mais dom, assim, para escrever letras interessantes, no caso. Mais habilidades, sim, né? Daí, geralmente, eu fazia a letra, mostrava para ele tudo, e daí ele dava palpite, se tivesse legal, passava, e era basicamente isso. Aqui no Fora da Caixa, a gente tem como missão dar dicas para que você faça você mesmo, coloque a mão na massa e sempre trazendo assuntos que fogem do nosso cotidiano. Então a gente vai aproveitar agora para falar sobre essa questão do processo criativo, Matheus. Que dica que você deixa para quem está assistindo nosso programa, que gosta da música, que sabe que isso está dentro dele ou dessa pessoa de alguma forma? Como é que pode se instrumentalizar, aprender um instrumento musical, assim, com base na sua experiência de vida? Quais dicas você deixa? Eu acho que a pessoa que está querendo entrar nesse meio da música, é interessante ela escutar vários estilos, não ficar focado só no que ela gosta, porque escutando outros artistas assim, abre o leque, abre a mente para pegar influência de várias coisas, e tem muita coisa boa, né? Não, independente do estilo, às vezes não precisa ser num rock só pesado que a pessoa vai ter que focar a carreira inteira dela. Tanto que tem vários artistas aí que você pega entrevista aí até do heavy metal, que daí você vai ver a influência deles, tem coisa até que é mais suave. Então acho que tem que abrir a cabeça nesse ponto aí para escutar de tudo. Sair um pouco da zona de conforto, sim, né? Sim. Pensar fora da caixa, né? Sim. Esse que é o objetivo do nosso programa. E quando a gente fala de cantores, músicos, bandas no cenário profissional, né? Muitas vezes, nem sempre aquilo que vende é o que você gosta de fazer. Como conciliar o que você gosta com aquilo que dá retorno financeiro? É complicado isso, no caso nosso, no meio do meu irmão, a gente vive de música. Então o autoral, como é uma coisa mais complicada de fazer, em termos financeiros, né? Mas às vezes você vai participar de muito festival longe, não vai ser bem remunerado para isso. Então a gente deu até uma reduzida em relação ao som autoral justamente por causa disso, né? Porque exige muito esforço, tem que ter uma estratégia boa de divulgação também. Óbvio que a internet ajuda bastante, né? Tem gente que trabalha só com isso, nesse lance de marketing, de divulgar música, tudo. Mas tem um custo, né? Então é complicado. Há quase 15 anos na estrada musical, assim, vamos falar profissionalmente, ou trabalhando com isso, Matheus, qual que é o seu ponto forte, o seu momento de recompensa, que você fala, olha, todo o meu empenho, toda a minha dedicação tem valido a pena e eu tenho me esforçado, então tem algum momento da sua trajetória que você fala, olha, aqui eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar? Eu não me vejo trabalhando com
outra coisa sem ser música. Então, só de trabalhar com isso já é viver de música já é uma recompensa. É legal, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, de trabalhar com meu irmão também, trabalhar em família é uma coisa legal também, então eu acho que a recompensa está nisso. E você preparou agora uma música autoral pra gente ouvir aqui no programa, né? Que música é esta e quem que fez esse processo? Essa música é do meu irmão Marcelo e ela se chama É Sempre Assim. Ele não sei muito bem no que ele pensou para fazer ela, mas é uma balada. E meu irmão, ele gosta bastante de coisas mais calmas assim tudo, né? Então, baseado nisso mesmo. E chegou a hora do nosso último short de hoje. O Conexão Popular entrevista personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. E escolhemos mais um corte com um assunto especial aqui do programa. Vamos ver? Solta o play! A prisão é uma forma de punição, mas também deve preparar o condenado para viver novamente em sociedade. Uma das formas de promover essa ressocialização dos presos e a manutenção de vínculo deles com o mundo fora do sistema prisional é a saída em datas pré-definidas. Em um ano, acontecem 5 saídas temporárias, cada uma delas com 7 dias. Atualmente, a lei permite o benefício a presos do regime semiaberto que já tenham cumprido o mínimo de 1/6 da pena se for primário e 1/4 se for reincidente. Além disso, é preciso apresentar bom comportamento. Nos últimos dias, porém, o Senado brasileiro tem discutido o fim dessa prática, conhecida popularmente como saidinha. A prática voltou ao centro do debate após a morte do sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, em Belo Horizonte. Ele foi baleado durante uma perseguição a um criminoso que havia deixado a prisão no Natal. A saída é uma forma gradual de reinserir a pessoa presa na sociedade. Entretanto, para o preso não é só sair do presídio e fazer o que quiser nesses 7 dias. Há uma série de regras que devem ser seguidas. As datas de saída e de retorno, bem como seus respectivos horários, são definidas com antecedência. Também há o recolhimento noturno. Nesses casos, a pessoa deve ficar em casa durante a noite, sem sair. Outra restrição comum é a proibição de ir a bares, casas noturnas, casas de jogos de azar e lugares similares. Acompanhamos então este VT que contextualiza melhor este assunto que a gente está debatendo aqui, saídas temporárias. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em média, cada saída são 35 mil apenados que deixam as unidades e a taxa de retorno é de 95%. Dados divulgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também divulgados pelo jornal Estadão. Eu vou perguntar agora ao professor Silvio, então essa maioria dos presos que não volta, que a gente ouve tanto falar no senso comum, é um mito, professor? É um mito. Na verdade, a maioria volta, né? Eu também queria pensar um pouquinho aqui, assim, né? Nós que estamos aqui fora, entre aspas, a gente não tem muita compreensão daquilo que acontece no interior dessa sociedade dos cativos. Uma expressão muito bem utilizada pelo sociólogo Sayles, né? Olha, imagina, não é difícil de pensar que aquele sujeito que sai, que tem esse benefício, e de uma certa forma ele também está sendo monitorado pelos seus colegas, né? Então, eles se conhecem, eles se conversam. Esse ambiente prisional é um ambiente bastante conflituoso. Então, não é de duvidar que, de repente, essa pessoa que sai, ela tem alguma coisa para fazer lá fora. E, às vezes, nem é ela que quer fazer. Ela não é livre para isso. Por quê? Porque lá fora sabem onde ela mora, né? Ela conhece familiar de outro colega detento, né? Então, assim, esse ambiente prisional é um ambiente bastante tenso, bastante conflituoso. A gente tem uma farta literatura, desde a sociologia, passando pela psicologia, etc., ou pela filosofia, que mostra isso, né? Então, eu acho que esse debate, ele também deve fazer a gente pensar o seguinte, né? A gente não tem
uma unidade chamada prisão, né, que ainda que o seu discurso oficial seja a ressocialização, a reeducação, como queira, né, mas esse ambiente não é um ambiente tranquilo. Então, não é assim, nós aqui fora estamos seguros porque algumas pessoas estão lá dentro e que promovem a insegurança aqui fora. Não é verdade. A insegurança está lá, a insegurança está aqui. Eu acho que a gente tem que desmitificar um pouco esse ambiente chamado prisão, né? Doutor, tem algum estudo, algum dado estatístico que mostra que durante as saídas temporárias aumenta a criminalidade nas cidades? Olha, eu posso falar pela nossa região, até porque atuo na maior parte dos municípios aqui, de Taubaté e do Vale do Paraíba, e afirmo categoricamente que nós não temos um aumento significativo, um aumento que possa mudar a nossa estatística em razão desses períodos. Até porque a saída temporária do sistema prisional que está aqui no nosso entorno faz com que a gente tenha a migração dessas pessoas para outras regiões também. Então, isso não quer dizer que a nossa população taubatiana ou dos municípios no entorno vão ter reflexos negativos dessa saída. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, nós começamos esse programa com uma fala de saída temporária, ressocialização do preso ou segurança da sociedade. E eu chamo a atenção para que a gente possa dar uma outra roupagem a esta fala, porque uma coisa não exclui a outra. E, na verdade, a ressocialização do preso é uma das formas de trazer muito mais segurança para a sociedade. Porque imaginem só, como o professor falou, esse reeducando dentro de um ambiente onde ele vai ter uma sociedade diferente da qual nós estamos inseridos e ele cumprindo uma pena de 10, 20, 30 anos que seja. Suponhamos que ele não tenha gradativamente nenhum instrumento para que o Estado possa aferir a possibilidade do retorno dele ou não. E, ao término da pena, ele simplesmente seja reinserido assim, sem qualquer tipo de progressão, né? Como é que seria a reinserção dessa pessoa? E não por outra razão, o STF, há tempos atrás, já declarou, por exemplo, inconstitucional um artigo da Lei dos Crimes Hediondos que vedava a progressão de regime. Então, quando a gente fala em progressão de regime, em saídas temporárias ou instrumentos que podem trazer essa ressocialização, a gente está falando de um tema muito mais complexo que vai, inclusive, trabalhar com princípios constitucionais. E não só princípios constitucionais jurídicos no sistema criminal, mas, por exemplo, também o conceito de família, a proteção à família. E, na verdade, essa foi uma das razões pelas quais o presidente da República vetou 2 incisos desse projeto de lei que tinham por objetivo vedar a saída temporária em caso de visita familiar e a saída temporária para outros instrumentos de ressocialização, e daí nós estamos diante de uma norma aberta que ficaria a critério do Poder Judiciário identificar quais seriam estas outras saídas, mantendo, portanto, o projeto ele mantém a saída temporária para fins de instrução, né, de educação. Os programas Fora da Caixa e Conexão Popular estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista aqui do Mix da TV com um assunto interessante. Tá no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para alertar a população sobre os riscos da falta de atividade física, incentivar a prática regular de atividades e lembrar da importância de manter um estilo de vida ativo. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui no Mix da TV a fisioterapeuta, nutricionista, a doutora Luciana Leone. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Obrigada, José. A gente vai pontuar o que é o sedentarismo para os nossos telespectadores, doutora. O que é essa questão, né? Quem é considerado sedentário? Então, é a população que é uma população mais inativa, né? A gente considera uma falta de atividade física diária, né? Existem alguns níveis de sedentarismo e, de acordo com a quantidade, né, de movimentos e de atividade que essa pessoa faz no dia, ela é considerada mais sedentária ou não, né, em níveis.
E existe um parâmetro, assim, algum critério para que eu não esteja nesse nível de sedentarismo? Ou seja, algum tipo de atividade, um tempo mínimo de horas, algum esforço que diga, ó, você não é sedentário, você está fora desse grupo. A pessoa ela tem que ter uma prática de atividade física diária para ser considerada uma pessoa fora do sedentarismo, né? A gente sabe hoje que algumas atividades de trabalho fazem com que a gente tenha mais movimentos, né? Então a gente faz mais movimentos no nosso dia a dia em relação ao que a gente faz de trabalho, e isso já é considerado uma falta, uma inatividade. Na verdade, você sai da parte de estar inativo, né? Mas a pessoa, para ser considerada, ela tem que ter uma atividade física constante, né? Doutora, e essa atividade, ela tem que ter um acompanhamento de um profissional da área médica, de um especialista, ou ela sozinha ela consegue também sair dessa zona de sedentarismo, mas precisa ter um acompanhamento? Para tudo a gente precisa ter um acompanhamento, né? Assim, a prática de atividade física acompanhada por um profissional, ela é muito mais segura, né? Mas eu digo sempre para alguns pacientes que me procuram e que não gostam de fazer atividade física, que eles comecem, que seja para uma caminhada, né? Que consigam fazer eu falo até uma volta no bairro. Isso já é uma prática de atividade física, desde que ela considere que ela está indo, se ela aproprie de um bom calçado, né? E que vá fazer uma atividade, nem que for uma caminhada, já é importante. Mas a constância é importante e o acompanhamento, sim, com toda certeza. E a gente tem um clássico personagem que é o atleta de final de semana, né? Geralmente Sim. é aquele homem, uma idade entre 20 e 40 anos, e ele joga futebol uma vez por semana com os amigos, no domingo, 1, 2 horinhas ali. Essa pessoa, doutora, ela é sedentária ou ela não é sedentária, ou depende? Então, depende do restante da semana dela, né? Se for uma pessoa que trabalha sentado, em frente ao computador, onde muitas pessoas trabalham dessa forma, ele é uma pessoa considerada sedentária, porque ele não tem um preparo durante a semana para fazer uma atividade física, e ele faz 1, 2 horas apenas na semana. Então, o ideal é que a gente tenha uma constância diária, se possível, ou de 3 a 5 vezes na semana, né? Então, ele é considerado. E ainda está correndo um sério risco de ter alguma lesão, porque realmente não tem um preparo da musculatura para fazer uma atividade como futebol, por exemplo, né? Sem um fortalecimento muscular para ter um acompanhamento, para poder fazer para ter uma prática de futebol sem ter grandes lesões, vamos dizer, né? Doutora, dá para dizer que o sedentário tem sintomas ou sinais, assim, algumas características que dizem, olha, você é sedentário e por causa disso você tem tais consequências? Desculpa, não entendi a pergunta. Vou refazer a pergunta, tá? Doutora, quando a gente é sedentário, a gente pode dizer que a gente tem alguns sintomas de sedentarismo, alguns sinais que evidenciam essa prática? Na verdade, assim, a falta de atividade física, ela nos traz grandes consequências, né? O sobrepeso é um deles, né? Doenças crônicas também pode acontecer, então, como diabetes, aumento de pressão, problemas cardiovasculares, tudo isso é consequência de um sedentarismo. Isso pode vir já a longo prazo, quando a pessoa estiver um pouco mais. Eu falo assim, perto dos 40 anos as coisas começam a aparecer um pouco mais, né? Então é onde a gente vai ter alterações de exames laboratoriais, dando uma pré-diabetes. Isso é consequência de um sedentarismo e de má alimentação junto, né? Às vezes as duas vêm juntas, né? As pessoas, elas, quando não cuidam da prática de atividade física, também não cuidam da alimentação. Então é muito comum, né? A insônia é um deles, a depressão é um deles, né? Tudo isso são consequências de uma falta de prática de atividade física. Usando os exemplos agora que a senhora colocou, doutora, quem está nessa faixa aí do sedentarismo reclama que não tem força de vontade, que não é motivado, né? Que não tem inspiração para começar, se sente cansado, né? Aquela zona de conforto. Começar alguma atividade física pode ser um gatilho para mudar esse quadro? Com toda certeza. Eu acho que, eu sempre falo, mudar não é simples, né? A gente cria hábitos desde que a gente nasce. Então, a gente vai entrando num ciclo de inatividade, de falta de exercício. E a gente acomoda naquilo, né? E mudar nos dá desconforto. Então, a importância de começar e ter uma constância
E que isso seja, no início é muito complicado, mas que isso seja muito, que a gente conseguir enfatizar e colocar como prioridade todos os dias, ter um pouco de movimento, isso com certeza faz com que a gente goste do resultado, que a gente se sinta melhor. Diversos pacientes me falam de, quando mudam a alimentação e praticam atividade física, que dormem melhor. Né? Pessoas que tiveram até um pouco mais longe, às vezes tem refluxo, e aí perderam peso, e aí deixaram de ter, com isso dormem melhor, são mais ativos, a autoconfiança, a parte mental melhora muito, né? Então, só tem benefícios, mas assim, precisa ser, eu acho que para cada pessoa vai acontecer diferente, mas umas vão conseguir com muito mais facilidade, né? Vão conseguir ter uma constância mais rápida, outras vão ficar às vezes um pouco mais sem motivação, né? Como você falou, mas é importante dar essa insistência para que aquilo seja criado. Puxando agora para a área da fisioterapia, doutora, o que acontece com os nossos músculos, o nosso esqueleto, quando nós somos sedentários? A gente, na verdade, o processo de envelhecimento já faz com que a gente perde, né? A gente perca, né? A gente perde massa óssea, a gente perde músculo. A partir dos 30 anos a gente já tem essa perda. O que vai acontecer se a gente não fizer uma atividade física é que a gente vai acelerar essa perda, né? Então a gente vai perder muito mais massa óssea, muito mais massa muscular. E isso a longo prazo faz com que a gente seja dependente dos outros, vamos dizer assim, né? Que a gente não consiga mais levantar de uma cadeira, né? Então eu falo muito para os meus pacientes, né? Como é que você quer chegar lá na velhice, né? Você quer chegar independente, que você quer chegar com autonomia para fazer as suas coisas, é para começar agora. Né? Fortalecer a musculatura, né? A questão de músculo, ainda falamos, né? É muito importante para proteção articular. Né? Então, para todas as nossas atividades, a gente precisa de músculo. E a gente precisa de músculo fortes. Falei, não é forte a gente conseguir enxergar, não precisa ser, né, a estética, né, em primeiro lugar, a estética, né? A gente está falando de forte de força, né, para eu conseguir fazer as minhas atividades sem ter algum problema articular, que o músculo consiga ali fazer a função dele para que proteja a minha articulação. E tendo tantos pacientes, né, casos clínicos, tanto na nutrição quanto na fisioterapia, o que eles optam para sair do sedentarismo? Assim, o que a senhora percebe de maneira mais recorrente? Quais são as atividades mais procuradas e que dá para dar o primeiro passo para sair do sedentarismo? Sim. Bom, falando dos meus pacientes, eu vejo que quem realmente não gosta de atividade física, eles fogem um pouco da musculação. Né? Eles vão muito, então eu vou começar uma caminhada. Né? E eu incentivo, eu acho que é daí que parte outras atividades. Né? A pessoa começa a ter resultado, né? O paciente ele vai melhorar a alimentação, ele vai dormir melhor, ele vai se movimentar, ele vai começar a ver, e aí a grande maioria vai para a musculação depois. Né? E já vejo também, e outros pacientes ainda vêm com a ideia de que assim, eu não gosto de musculação, mas o meu médico já falou que é isso que eu preciso. Né? Então, assim, eu acredito que as pessoas estão sendo muito conscientizadas de que a musculação é muito importante. Né? E ela é importante mesmo. Para todas as outras atividades, realmente a gente precisa dela. Doutora, a gente ainda está no começo do ano, né? Vem aquela questão das resoluções de ano novo, todo mundo quer parar com algum vício, quer começar atividade física. Nesse começo de ano agora é comum que as pessoas se matriculem em academias, comecem uma atividade nova, mas quais são os principais segredos aí para não desmotivar, não desanimar, porque a gente vai encontrar vários desafios aí ao longo do caminho, né? E muito mais fatores desmotivadores do que fatores de incentivo. Primeiro é entender que não é algo que a gente consegue de um dia para o outro. Né? Eu acho que as pessoas estão bem imediatistas nesse sentido, porque as pessoas elas entram para a atividade física, a musculação, e eu vejo um retorno da nutrição mesmo. Né? Eu fui lá, eu comecei a atividade física, mas já não vi resultado. Né? Então, assim, o primeiro ponto é entender que o resultado ele não é tão imediato. Né? O resultado é longo prazo, e é longo prazo. Né? É anos. Eu falo, é anos no sentido quando a pessoa está buscando estética, né? Mas o resultado de uma atividade física ele é imediato, mas é longo nisso. Então as pessoas elas deixam de ser incentivadas porque elas se comparam, né, com outras pessoas que já têm um físico que ela quer e ela não consegue mais e ela para. Isso acontece muito.
né? Ou mesmo no emagrecimento. As pessoas elas têm uma ideia de que é muito rápido, né? Chegam pessoas em sobrepeso ou obesidade esperando que no outro mês ou 2, 3 meses elas já estejam fora, né? Da classificação que elas estão, né? Daquele quadro. Então, é importante não se comparar nesse sentido, né? Mas se comparar você com você, como você estava um mês atrás, e isso faz com que você sempre esteja com boa motivação, né? Motivado aí, que é uma constância. Doutora, um outro mito que a gente encontra, a senhora pode ajudar a gente a responder, é algumas pessoas não fazem atividade física, mas dizem que se alimentam muito bem, tem uma alimentação adequada. Somente se alimentar bem ajuda nesse processo ou a gente precisa também ter o hábito do exercício? Em qual processo? Para sair do sedentarismo. Aí porque não. às vezes a pessoa fala, realmente, eu sou sedentário, mas eu me alimento bem. Eu acho que assim, o se alimentar bem é muito importante, né? Mas aí ela não deixa de ser sedentária. Né? Mas eu também conheço muitos pacientes que realmente resolvem, ou na verdade são pessoas que nem foram procurar ainda um nutricionista, por exemplo. Agora eu vou fazer uma atividade física e agora eu vou emagrecer. E aí o que acontece é que ela não procura uma ajuda profissional para nutrição, ela não emagrece, às vezes muito pelo contrário, ela engorda, porque aí ela acha que ela pode comer mais porque ela está fazendo uma atividade física, e aí ela acha que a atividade física não resolve, né? Então isso acontece muito, aí ela não faz mais. Aí ela, depois de muito tempo, que ela vai procurar um profissional da nutrição, por exemplo, e entender que é importante aliar os dois. Mas realmente, para sair do sedentarismo, não só numa alimentação é importante. Então eu gostaria que a senhora deixasse agora uma dica de ouro para os nossos telespectadores, para a gente encerrar a nossa conversa, que seria talvez assim a dica especial, número 1, para quem quer sair do sedentarismo e ter qualidade de vida. Bom, eu acho que o mais importante é você cuidar do corpo, né? Então é importante que você tenha isso como prioridade. E focar em boa alimentação, em uma prática de atividade que você goste, né? Seja ela qual for, que dê o primeiro passo para que você saia do sedentarismo, que busque um prazer em se movimentar e entenda que esses benefícios vão ser eternos, né? Então cuidar do corpo é essencial. Doutora Luciana Leone, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e espero encontrá-la novamente aqui para a gente falar de outros assuntos relacionados à saúde. Eu que agradeço. Obrigada, Josibal. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar na quarta-feira. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até lá!